Bom dia a todos. Estão admitindo aqui as pessoas a entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Então, enquanto eu vou admitindo aqui as pessoas, acho que podemos já dar início nosso painel de hoje. O tema é o novo perfil do profissional do futuro. Vamos ter a participação então, do nosso consultor da Vertical de RH, Dr. Marcelo Alvarenga, sempre nos acompanhando. Agradecer sempre muito a colaboração, inclusive foi ele que indicou e fez o convite para a Rebeca Toyama. A Rebeca Toyama, então, ela é fundadora da ACI, Academia de Competências Integrativas, especialista em estratégia de carreira e bem-estar financeiro, possui formações em administração, marketing e tecnologia, especialista e mestrando em psicologia, atua há 20 anos como coach, mentora, palestrante, empreendedora e professora, também colaboradora do livro Tratado de Psicologia Transpessoal, Perspectivas Atuais em Psicologia, no volume 2, coach de aceleração de resultados, coaching para executivos e também integra o corpo docente de pós-graduação da Alubrat, Associação Luso Brasileira de Transpessoal da Universidade FENABRE e do Instituto Filantropia. Então, uma pessoa aí que a gente tem muita alegria e orgulho de trazer para vocês nessa semana, né, que é no dia 1º de maio a gente tem o feriado, foi no sábado, do Dia do Trabalhador, então nada mais especial do que tratar aí do novo profissional, né? E eu vou deixar a palavra, então, para a Rebeca e o Dr. Marcelo, é com vocês. Muito obrigada pela presença de todos, especial da Rebeca. Obrigado, Elisa. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez para esse encontro, né, do SINCAD-STEC. Já fizemos outros encontros e hoje a gente fala sobre o tema o novo perfil do profissional do futuro, né? A gente percebe que essas fortes mudanças impostas pela pandemia transformaram a gestão de pessoas em uma das áreas mais sensíveis para as empresas, né? Muitas das vezes, essas mudanças vêm para ficar, né? Nem todas a gente consegue absorver, mas algumas vêm para ficar, transformando aí definitivamente os modelos anteriores que a gente tinha. Por exemplo, o home office, né? A gente já tinha isso aí no nosso universo jurídico, era permitido, mas muitas empresas não cogitavam em adoção desse modelo de trabalho, né? Agora é necessário a gente olhar para o futuro e até se preparar para esse futuro, né? Preparar para as adaptações que são necessárias a esses novos cenários e outros que ainda vão surgir, né? Para falar com a gente hoje, a Rebeca, né? Uma profissional de ponta, uma profissional de alta qualificação, Rebeca. Muito obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite, né? Recentemente, o Fórum Econômico Mundial abordou o tema sobre competências integrativas. Explica para nós o que são essas competências e qual a importância da gente compreender sobre essas competências. Primeiramente, bom dia a todos. É bom ver a sala cheia, né? Entender que tem bastante gente interessada nesse tema, que é de extrema relevância, não só para a sobrevivência das nossas empresas ou da nossa própria sustentabilidade, mas como vamos olhar isso a nível nacional, né? O Brasil vai depender muito do sucesso da nossa empresa, do nosso desempenho pessoal e profissional. Quero agradecer ao Marcelo, ao SINCADs, pela oportunidade. Comentava agora há pouco o tanto que eu já me encantei com o trabalho que vocês desenvolvem, pelo pouco que os conheci. Então, para mim é um super privilégio estar aqui. Perguntas são super bem-vindas, porque para vocês terem uma ideia, né, o que a gente vai falar aqui hoje é um construto enorme, gigante. A gente precisaria de muitas horas e muitos dias para falar. Então, para a gente conseguir entregar para vocês o que vocês estão precisando, é importante que vocês participem, né? Então, por que, né, voltando para a pergunta do Marcelo, muito pertinente, né?
qual que é a relevância? Por que a gente tem que falar de competências nesse momento? A gente está passando por uma revolução, vamos imaginar que é uma revolução industrial, como alguns autores chamam, né? Que já estava desafiador. Então, se a gente parar no começo do ano passado, de 2020, a vida não estava tranquila, a vida não estava fácil, então nem tudo é culpa da pandemia. A gente já vinha passando por desafios pessoais e profissionais desde então, muito oriundo desse cenário, onde a gente tem uma aceleração tecnológica absurda, né? Hoje, em questão, em 24 horas, a gente produz conhecimento que a nossa espécie produzia em 100 anos. Então, é mais ou menos essa velocidade de que a gente está falando. Junto com a velocidade tecnológica, a gente teve toda a queda de fronteiras. Então, hoje, no nosso negócio, a gente disputa com outros países. E aí, a pandemia deu uma acelerada nisso também, porque como as coisas foram para o digital, tanto para o meu negócio como para o de vocês, a gente começou a competir com pessoas não só do estado do lado, como pessoas dos países do lado. Então, a nossa relação com as barreiras geográficas também mudou. E acho que também é pertinente, como eu estou vendo aqui, o João Francisco, eu fico feliz quando as pessoas ficam com câmera aberta, que eu me sinto mais querida. Então, assim, a gente tem que olhar também para os desafios da longevidade. Cada ano que passa, a gente tem um acréscimo de meses, né, na capacidade de vida humana. Então, a presença de longevos no planeta, ela é cada vez maior. A gente ainda não tem indicadores pós-pandemia, mas vamos sempre ficar com os indicadores oficiais antes da pandemia. Mas a gente tem, né, as pessoas vivendo mais tempo. Quem é gestor e está aqui com a gente, ou é de RH e está aqui com a gente, que acredito que seja boa parte, a gente está tendo o privilégio ou o desafio de ter na equipe 3 gerações diferentes. A gente nunca tinha tido isso, né? Então, olha o celeiro que a gente está, né? De um lado, gente de muitas idades, tendo relação com pessoas de muitos países diferentes e também, ao mesmo tempo, com uma tecnologia acelerada para atender demandas, né, do planeta todo. Demanda de alimentação, demanda de lazer, demanda de saúde, uma série de demandas onde a tecnologia é a nossa grande parceira. Então, é para isso, né, que em algum momento a gente precisou parar e falar, gente, tá, a gente não tem como virar um super-herói, desenvolver todas as competências numa vida só. Então, a gente vai precisar aprender a identificar quais são as competências necessárias para a gente chegar em 2025, 2030, com capacidade de atender todas essas demandas e superar todos os desafios. Então, Marcelo, é nesse celeiro que nasce essa necessidade. Então, assim, alguém se deu o trabalho de contar, né, de mapear e contar para a gente o que a gente precisa desenvolver para chegar lá e bem, não é chegar lá, né, doente, estressado, em burnout. E chegar nesse futuro bem, com bem-estar, um estilo de vida gostoso, né, com as nossas, com as empresas, né, com resultados positivos. Entendi. Rebeca, você disse que a gente está convivendo com 3 gerações, né? Algo inédito para nós nas empresas. E falando de competência, eu acredito que cada uma dessas gerações tenha necessidades diferentes, né? Como é que a gente faz para, objetivamente, poder conciliar tudo isso, identificar tudo isso, né? Dar a esse colaborador a condição dele adquirir essas competências necessárias. E quais são para a empresa? Como é que eu identifico isso? Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu trazer mais um pedacinho, então, do cenário, que quando a gente tem contexto histórico, fica mais fácil a gente sair desse lugar, talvez de vítima, ou se sentir oprimido por algo que está acontecendo. Então, antes de entrar na pergunta do Marcelo, eu acho que é bacana lembrar que se a gente está numa 4ª revolução industrial, a gente já passou por outras 3 e olha, a gente está tudo aqui bonito, lindo, feliz, saudável, né, com filhos, enfim. A primeira vez que a gente se deparou com esses assuntos, Marcelo, foi para você ter uma ideia, não era nem revolução industrial, foi na revolução agrícola. Então, na revolução agrícola, quando inventaram, né, aqueles carros de boi, etc., todo mundo parou e falou assim, meu Deus, o que vai ser do mundo agora, né? O que o homem vai fazer se ele não vai mais puxar arado? O que vai ser do homem? Ele vai trabalhar com o quê? Como é que a gente vai constituir?
Então, você imagina, estamos falando de alguns séculos atrás, né, numa revolução que aconteceu. E aí vem uma segunda revolução, quando veio máquina a vapor, aí depois vem, né, uma outra revolução que vai trazer as questões da produção em massa, e aí começa a internet, aí a gente já está chegando aqui mais perto, né? E aí, meu Deus, o que vai ser das empresas? Como é que a minha empresa vai se atualizar com esse negócio aí, esse tal de mainframe, computador? Então, para os mais jovens aqui, né, isso não é alguns aqui já nasceram com internet acontecendo, né? Outros aqui já nasceram com os smartphones. Mas aqui só para lembrar que a gente já foi levando esses sustos ao longo dos anos. Nossos avós, bisavós já levaram alguns sustos como os que a gente está levando, né? E aí, voltando agora para a pergunta do Marcelo, só para a gente não achar, meu Deus, né, só está acontecendo isso agora, isso já vem de longa data, vamos voltar para a pergunta do Marcelo e falar, e como é que a gente sabe o que a gente precisa? Tá? Eu sou professora há muito tempo, então acho que metáforas ajudam muito a gente entender e simplificar, porque a minha área de conhecimento não é a mesma de vocês. Esse aqui, se eu estivesse falando com um engenheiro, ele estaria falando coisas que eu não ia entender muito, e se ele simplificasse, eu ia ficar feliz. Então, vou tentar simplificar aqui esse universo. Marcelo, imagine que você vai ao supermercado, né? Acredito que você seja casado, tua esposa fala assim, Marcelo, vai no supermercado. E lá vai Marcelo naquele supermercado, eu não sei o que tem aí do Espírito Santo, e aí ele sai com o carrinho pelos corredores jogando um monte de coisa no carrinho. Aí ele chega em casa, gastou um monte de dinheiro, tempo, dinheiro, e a esposa dele olha e fala assim, mas eu queria farinha, eu queria ovos, e o Marcelo levou chocolate, levou cerveja. Leitura, né? perfeita, Rebeca. Então, ó, eu tenho um marido que está no segundo casamento, então conheço essa situação. Então, RH, é a mesma coisa. Não tem como a gente responder a pergunta do Marcelo se a gente não fizer os famosos inventários de competência, né? A gente sentar com os nossos colaboradores e entender quais competências eles têm, né? E lá na área de planejamento estratégico ou na área que olhe para frente, para as metas e objetivos e falar, o que vocês vão entregar? Ah, é torta de frango? Aí a gente olha e vê se a gente tem os ingredientes para torta de frango. Não, é torta de morango, é soufflé, sei lá. Aí vocês vão olhar para a equipe. Então, o que a gente vê muito, Marcelo, são áreas de desenvolvimento de pessoas, RH, gastando muita energia, né? Muitas vezes, como você indo no mercado, assim, a sua esposa dá um direcional do que ela precisa. Então, para a gente entender, né, ter um RH 4.0, um RH 5.0, para a gente acompanhar a demanda das áreas de negócio, né, e ganhar relevância enquanto áreas de RH, para vocês terem uma ideia, eu nunca trabalhei em área de RH. Minha carreira foi no setor automobilístico, na área de vendas e marketing, né? E para mim, me deu total noção de duas coisas. A área mais importante da empresa é a que desenvolve pessoas, que é o coração, é o sangue da empresa. E segundo, que se as áreas de negócio e as áreas de RH não se falarem da mesma forma, se a esposa do Marcelo não falar com ele, quando o RH vai promover desenvolvimento de competências, ele vai com a maior boa intenção desenvolver um monte de competências e aí, muitas vezes, não da forma que vai levar os colaboradores a atingirem as suas metas, os seus objetivos, né? Então, com relação aí a outra parte da pergunta do Marcelo sobre e como é que é fazer isso nesse cenário todo, vamos falar de três termos, Marcelo, relacionados às competências, antes até da gente bater um papo sobre elas, que é também um conceito que vem do relatório do fórum. Aí depois a gente até compartilha com vocês, a gente tem uma página com os nossos artigos no fórum, o relatório do fórum tem 300 páginas, então a gente vai esmiuçar para o cenário aos poucos, e é o relatório, todo ano sai um relatório, então estamos falando do último relatório. Mas é o conceito de requalificação, Marcelo. Então, a gente já tinha um desafio, que a gente não conseguiu atender todas as demandas das 4 revoluções industriais anteriores,
Então, não estamos só falando de competência, estamos falando de acesso à tecnologia, acesso a sistema de necessidades básicas. Enfim, a gente tem um backlog, né? A gente tem um atraso de atender não só competências das revoluções anteriores. E aí a gente começou a perceber que o desafio não era só qualificar. Então, não é só uma questão que a escola básica não prepara a mão de obra para as nossas empresas. É uma questão também de que a mão de obra que está hoje inserida nas nossas empresas, ela precisa passar por uma outra qualificação. Tá? A gente estima que das habilidades necessárias para 2030, praticamente poucas delas a gente tem desenvolvida, principalmente em países como o Brasil. Para você ter uma ideia, a gente, mesmo no mundo acadêmico, a gente tem muita pouca pesquisa baseada nas habilidades apontadas pelo Fórum Econômico, principalmente algumas que a gente vai conversar hoje também. Então, o desafio não só de qualificar, mas de requalificar. A gente promover as competências para pessoas que têm muita experiência em alguma área para conseguir atender aos desafios. Ontem, conversando com o Marcelo, eu soltei uma frase para ele que, assim, muitas vezes a gente tem dentro da nossa equipe alguém extremamente preparado e com experiência, mas que muitas vezes não sabe mexer com isso. E aí, a gente pode estar descartando pessoas com muita experiência, muito conhecimento na nossa área, porque não conhece de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode também não estar conseguindo engajar os jovens talentos, porque a gente não consegue transferir para ele a cultura organizacional, o conhecimento que já existe dentro das empresas. Então, né, é um encontro, falando, né, de transgeracionalidade, esse encontro de gerações, ele demanda também que o próprio RH desenvolva uma série de competências, né? Lidar com diversidade, lidar com questões de colaboração, né? O perfil jovem não pode entrar em conflito, se sentir ameaçado pelos perfis maduros. Os perfis maduros não podem se sentir, né, também colocados ou ameaçados pelo perfil jovem, senão uma das competências do relatório é colaboração, senão a gente não consegue ter um ambiente colaborativo. Então, aqui a gente falou, né, das questões de mapeamento de competência, saber o que eu tenho dentro, porque muitas vezes eu tenho competências dentro da minha empresa que eu estou usando de uma forma, mas a mudança do mercado está pedindo que ela seja usada de uma outra forma. Então, vamos imaginar, sei lá, vou pegar um exemplo, não vou ver, deixa eu ver, um exemplo típico de limão. Na minha cozinha, eu só uso limão para fazer limonada. Então, aquele profissional, eu uso os conhecimentos, eu uso as competências dele só para determinada função. Só que aconteceu um pepino lá numa outra área, o RH não está conseguindo, o tempo de preenchimento de vagas, ele vem se alongando, principalmente das vagas mais elaboradas, né? E aí, eu tenho lá o limão que eu estou fazendo limonada. Só que o meu desafio é que o frango que eu estou fazendo, o peixe que eu estou fazendo, ele está ficando com aquele gosto de pena, com aquele gosto de barro, né? E a pessoa está lá tentando, né, procurar em Harvard alguma coisa para resolver aquele problema. E o limão está lá sendo feito na limonada. Então, tem um parágrafo enorme dentro do relatório que traz esse desafio da gente conseguir fazer a movimentação das habilidades, das competências, dos saberes dentro da empresa para atender esses novos desafios. Então, em muitos momentos, a necessidade não é ir ao supermercado, não é entrar no Mercado Livre e encontrar alguma coisa para tirar cheiro do frango de pena, né? É olhar e falar do que eu já tenho na minha equipe, como é que a gente pode resolver desafios internos. Então, a gente tem os direcionais, a gente pode falar hoje das 15 competências, mas tem ainda algumas reflexões que a gente pode fazer para otimizar esse desenvolvimento, né, de habilidades para que a minha empresa chegue no futuro, né, de forma sustentável, saudável. Marcelo, mulher fala muito, né? Desafio de gênero,
também está lá no relatório, mas responde a sua pergunta? Claro, perfeitamente. E me trouxe uma outra questão, né? Falando dessa requalificação tão necessária, né? Reaproveitar os talentos internos que nós temos, adequá-los às necessidades novas, às necessidades futuras. A gente tem como um tema reticente o baixo engajamento dos colaboradores, principalmente nesse quesito da capacitação. Muitas das vezes, o setor ele promove treinamentos, ele tem um foco nesse desenvolvimento da carreira da pessoa, do profissional, mas isso lá na ponta não tem um resultado muito efetivo, né? A gente tem falado até aqui no SINCAD-STEC sobre como melhorar o engajamento dos colaboradores, e eu queria saber de você qual o papel da comunicação interna nesse processo de engajamento para a busca de novas competências. Olha, adorei sua pergunta, Marcelo, que é uma das competências que você me deu a oportunidade de falar de uma das competências que eu mais gosto e é uma das competências que a gente mais tem usado junto aos nossos clientes, tá? Então, nós vamos falar da competência de aprendizagens ativas, ó, que é a segunda competência, tá? Esse era um termo muito usado pela área da educação. Aí, quando as empresas começaram a perceber que, no fundo, toda empresa é uma escola, eles falaram, opa, a gente vai ter que entender essa tal de aprendizagens ativas. Tanto que, ao longo dos anos, essa competência cresceu, ela está em segundo lugar. Então, o que é isso? Né? E deixa eu só falar que não estamos sozinhos. No relatório, no último relatório, Marcelo, traz um número bem gritante. 82% dos treinamentos oferecidos durante a pandemia pelas empresas não foi realizado. 82%. Nossa, é um relatório mundial, não estamos falando de Brasil nem do Espírito Santo, tá? Então, não é um desafio só nosso. E aí, então, por que a aprendizagem ativa, ela vai, né, para o topo da lista? Porque tem um chipzinho instalado, e aí ele vai, lamentavelmente, para os RHs, que é uma escola que oferece conteúdo, né, e o aluno aprende o conteúdo, né, que é o oposto do que a gente chama de aprendizagens ativas. O que é aprendizagens ativas? A gente coloca, né, o colaborador, o aluno, no centro do processo. Não é nem o conteúdo, né, nem a trilha de aprendizagem. Então, é um desafio das escolas construtivistas, é um desafio das escolas de aprendizagem por projeto. A gente não tem nem educador para isso, para atender. Na lei de diretrizes do ensino básico, está lá que as escolas precisam adotar isso já faz alguns anos. Só que elas não conseguem, nem as privadas, nem as particulares, porque a gente não tem educador formado. Então, estou falando isso lá na escola. Agora, vamos falar para as empresas, onde também boa parte dos gestores de RH, dos profissionais de RH, vieram de escolas tradicionais. Então, ele vai com esse olhar de demanda, conteúdo, e eu ponho o aluno nesse meio do caminho. E não são só as empresas brasileiras, como eu mostrei. Estamos falando de universidades corporativas ao redor do mundo com esse desafio. Então, aqui, assim, como é que os RHs vão trazer os seus colaboradores para se sentirem responsáveis pelo seu aprendizado? Como é que eu crio uma trilha de aprendizagem onde o meu colaborador, ele vai escolhendo e vai desenhando? Porque olha só o desafio, eu tenho os gestores de RH que vieram de uma escola tradicional, né? E boa parte não passou por uma formação de educador, embora alguns tenham passado. Aí eu tenho o colaborador que também veio de uma escola tradicional, que ele fica lá paradinho, né? Manda, só que o cérebro não aprende assim, né? Nós somos uma empresa andragógica, a gente é especialista em ensinar adultos, né? E nem todo mundo na área de RH tem essa expertise. E aí, para eu engajar, eu preciso amarrar, além de dar autonomia, eu estou dando aula para um adulto, nossos colaboradores são adultos, dar autonomia para um colaborador se apropriar e fazendo a trilha dele, né? Mas, ao mesmo tempo, amarrar esse aprendizado em duas pontas. Na realidade do colaborador
e no que ele tem que entregar. Então, são treinamentos onde, ao término do treinamento, esse colaborador ele precisa ter a oportunidade de entregar algo, agregar algo à empresa. E no começo do treinamento, a realidade desse colaborador, o que ele já conhece, tá? Ele trabalhou em call center há 10 anos atrás, né? Isso é um conhecimento que eu não posso ignorar, porque senão eu posso estar oferecendo coisas que ele já tem, eu posso estar oferecendo no treinamento coisas que ele não entende onde vai colocar. A gente sempre brinca aqui, sempre assim, meu Deus, a gente não pode ficar dando coisas em treinamento que o colaborador não sabe onde enfiar. Ele já tem que, ao eu oferecer algo para um adulto, ele já tem que ter essas duas pontas muito certinhas, né? O que eu tenho que serve para isso, né? E depois que eu passar por esse treinamento, o que eu vou entregar lá na frente? Então, são essas duas pontas que a gente precisa trabalhar. No relatório também tem várias sugestões nesse sentido, mas eu vou dar um outro exemplo fora do RH para a gente entender o que acontece. Então, Marcelo, não sei se você já viu, se você tem colegas que entraram em burnout porque não conseguia ler todas as news. Não, mas olha só, não é por trabalho. Olha que doido. Eu tenho um privilégio muito grande, que além de atender empresas, então ouvir a realidade das empresas, eu atendo nesses 20 anos muita pessoa física. Então, eu tenho a escuta dos dois lados. Eu tenho as pessoas profissionais que sentam comigo para a gente falar de estratégia de carreira, e aí, no outro pedaço do dia, eu estou com as empresas para trabalhar isso dentro das empresas. Mas eu tive clientes, Marcelo, que entraram em burnout porque não conseguiam fazer todos os cursos que tinham comprado durante a pandemia, não conseguiam ler todas as newsletters que haviam assinado e não conseguiam assistir todas as lives que queria. Olha a maluquice, né? E aí, a performance desse profissional, não só pelo burnout, mas por um conhecimento desconectado dos desafios dele, faz com que a qualidade e a produtividade de um profissional caia. Porque eu sempre comento assim, o que chega para a gente de treinamento pela internet, não vou nem falar das empresas, que agora eu quero dar para vocês um exemplo fora da empresa. Tudo isso que chega dentro, né, do seu Instagram, do seu YouTube, do seu Facebook, etc., é o quê? Assim, grande inteligência artificial, né, chamada algoritmo, que vai entendendo o que te chama atenção e vai te entupindo sua caixa postal, teu feed no Instagram, teu LinkedIn, e aí você começa a repetir o mesmo que você fazia lá no Jardim da Infância, apesar que não chama mais Jardim da Infância, no ensino infantil, que era o quê? Você senta na carteira, a professora te entope de conteúdo. Só que as pessoas trocaram a professora pela internet. Então, a aprendizagem ativa, ela não é só importante para as áreas de RH, ela é importante para a gente enquanto pessoa. Eu preciso saber onde eu quero chegar, Marcelo, para saber quais as competências, quais os conhecimentos eu vou colocar. Conhecimento por conhecimento não nos leva a lugar nenhum, né? Então, esse olhar não só para as empresas, da onde eu quero levar meu colaborador, mas para cada um de nós aqui, ó, o Marcos, o João, Francisco, o João, o Vitor, assim, tá, se eu quero chegar em algum lugar, o que eu preciso encaixar? E por isso que a gente começa pelo inventário, Marcelo, o que eu sei, o que eu conheço, minhas experiências, eu quero chegar aqui, o que falta? E aí eu preciso encaixar aqui coisas pertinentes a esse trajeto, porque a gente só tem 24 horas por dia, mal dá conta para a gente atender todas as reais necessidades. Se a gente começar a colocar necessidades desnecessárias, né, necessidades egóicas, a gente vai entrar assim em burnout, porque não cabe tudo no dia a dia. Sem dúvida. Rebeca, nos nossos encontros há um momento que a gente abre para os participantes interagirem e fazerem perguntas, né? Fica meio no estilo Roda Viva aqui. Eu queria franquear a palavra aí, se algum dos participantes quiser fazer uma pergunta para a Rebeca, eu peço que abra o áudio e o vídeo também, né? Como ela disse, é bom a gente ver o rostinho das pessoas, né? Com quem a gente está interagindo. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta que tenham interesse.
Se tiver alguém tímido e quiser mandar pelo chat, você pode mandar. Aí a gente brinca aqui, eu vou imaginar que você está de máscara azul, bob no cabelo, que você não abriu a câmera, mas a gente vai responder do mesmo jeito. Pode mandar pelo chat também. Sobre essa colocação que você fez, né, que a gente fica entupido de um monte de conteúdo e necessariamente não é aquilo que a gente necessita ou que a gente busca, né? Como que a gente faz essa seletividade? Hoje a gente tem pessoas que buscam numa sede de conhecimento, de dominar o assunto ou vários assuntos, né? Até mesmo pela insegurança que as mudanças trazem. Como é que eu posso ser seletivo? Hoje a gente está vivendo a era do especialista ou daquele profissional multidisciplinar, né? Eu vejo pessoas lendo assuntos dos mais variáveis, necessariamente não tem a ver com o dia a dia da atividade dele na empresa, mas ele quer conhecer, ele quer absorver por achar que aquele conteúdo que chegou para ele é um conteúdo importante. Como é que eu trato essa seletividade tão necessária para evitar esse colapso aí? A nossa mente, ela precisa de foco. Níveis de estresse estão diretamente ligados à falta de foco, né? Então, não temos uma resposta de bolo pronta, porque vai depender muito do que você quer construir para a sua carreira. Carreira de generalista, ela vai ter um crescimento? Vai. Né? A carreira de um especialista vai ter um crescimento? Vai. A gente vai conseguir aqui listar exemplos de sucesso dos dois lados. Mas a questão do autoconhecimento, saber quais são os meus valores, qual a minha visão de mundo, onde eu quero chegar, é o que vai me ajudar a entender se a tônica generalista é mais adequada ou a especialista é mais adequada. Então, assim, eu estou indo para a praia, né? Eu estou morando aqui no Rio desde dezembro. Ah, eu posso achar lindo um taie preto, que está até empoeirado, né? Com essa coisa de pandemia a gente não usa mais roupa assim. Então, eu acho lindo, né? Um taie preto, um skin preto, né, meninas? Chique, lindo. Ah, ótimo, eu vou vestir e vou aqui para Copacabana. Então, é a mesma coisa. Assim, se a gente não sabe onde quer chegar, a gente não sabe nem que roupa a gente vai vestir, né? Então, critérios de seleção demandam escolhas, demandam foco. Se eu escolher generalista, eu tenho que ser homem, mulher, bastante, para saber que eu estou abrindo mão do outro lado. Só que tem muitos profissionais, como tanto faz de 20 ou 60 anos, que ainda estão, como crianças, querendo fazer as duas escolhas. Ah, eu quero ser casada e ter uma vida de solteiro. Não, não vai rolar. Não, então eu vou ser solteira e ter uma vida de casado. Também não vai rolar. Então, cada escolha é uma renúncia. Então, eu faço uma escolha, a partir dessa escolha, eu vou me comportar, eu vou desenvolver comportamentos, eu vou desenvolver uma identidade profissional, eu vou desenvolver hábitos, eu vou desenvolver um estilo de vida que me leve para aquele lugar. Se estou indo para a praia, eu vou ter uma identidade, uma roupa, eu vou ter protetor solar, eu não vou ter maquiagem. Se eu estou indo para um casamento, eu vou me preparar de outra forma. Então, a gente observa que para povos latinos, a questão meta-objetiva às vezes dá uma certa gastura, assim, um certo incômodo. Mas, assim, não ter foco gera muito mais estresse, porque aí a mente não tem como direcionar seu tempo, sua energia, seus esforços em uma direção. Aí você fica correndo, né? Você chega às 6 da tarde, você está exausto, cansado, descabelada, e você olha e você não agregou nada para você, para a tua empresa, para a sociedade, mas você está cansado. Cumpriu tabela, né? Apenas cumpriu tabela, né? E muito pelas coxas, Marcelo, porque cumprir tabela é aquela pessoa que fez um monte de coisa e você para, é um exercício que a gente faz, tanto em treinamento em empresa quanto com pessoas, é parar e fazer essa reflexão sobre o dia. Onde você investiu suas últimas 24 horas? Eu fui parar na área de pesquisa de bem-estar financeiro, por N razões, e de lá a gente aprendeu muita coisa, né? Antes da gente aprender a fazer gestão financeira, a gente precisa aprender a fazer gestão de tempo. Porque eu preciso desse tempo para entregar resultados, para cuidar da minha vida, para estudar novas competências, adquirir novos conhecimentos.
Então, aqui para todos, ó, Ana Flávia, Antônio, Suelen, Sérgio, né, a Conceição, que terminou de falar, de digitar aqui, aonde estamos investindo, né, as 24 horas do nosso dia. 8 horas, ok, deveríamos estar dormindo, descansando. 8 horas, ok, vamos estar dedicando aqui, né, ao segmento atacadista, cada um na sua profissão. Mas aí tem as outras 8 horas que também precisam ser coordenadas, porque com elas eu preciso me alimentar, preciso cuidar do meu corpo, banho, etc., cuidar das pessoas queridas, cuidar das coisas que estão sob minha responsabilidade, casa, cachorro, carro, enfim, e estudar, né? E me aprimorar. Então, o dia que nós, profissionalmente, pessoalmente, a gente entender que a maior competência de todas é a gente saber onde a gente vai colocar cada horinha do nosso dia, né? A gente vai ficar mais focado. A gente vai saber que não vai dar para ser generalista e especialista. Não vai dar tempo para ficar lendo um monte de bobagem, perder um monte de tempo em rede social, perder um monte de tempo falando do colega do lado, porque aquele tempo a gente poderia estar desenvolvendo competência. A gente poderia estar fazendo coisas legais, né? Que aí aumenta, olha só, a gente também tem que olhar muito para a neurociência para falar o que a gente está fazendo aqui. Eu preciso ter, né, uma estratégia para aumentar a endorfina, ocitocina, porque isso me dá energia. Quando eu tenho energia, eu produzo mais, erro menos, fico com melhor humor, trato melhor meus colegas, minha equipe produz mais. Então, não tem muito segredo. Tudo que a gente precisa saber já está disponível. A gente precisa selecionar o que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Né? Porque tem muito mais conhecimento do que em muitas vidas a gente conseguiria adquirir. Então, a gente nem sabe se tem muitas vidas, então a gente precisa fazer a gestão das nossas 24 horas todo dia. Entendi. De fato, que o gestor de pessoas ele pode colaborar muito nessa trilha de aprimoramento do profissional na sua carreira, através, seja de um plano de carreiras, um plano estruturado, uma orientação nesse sentido. Mas a gente vive um dilema. Muitas empresas ainda têm um receio de apostar muito no colaborador, de investir muito na capacitação e depois ele sair e vai, às vezes, até trabalhar na concorrência, né? Então, assim, como é que eu devo ver isso? Eu vou investir no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento profissional. Muitas das vezes pode haver até um conflito, o que é para a empresa não é necessariamente o que o profissional quer, mas no fim a gente vive muito esse dilema. Eu ouço demais essa colocação pelas empresas. Eu vou investir forte no treinamento e eu vou perder esse colaborador para a concorrência, né? Como é que a gente lida com isso, Rebeca? Então, tem um equilíbrio de algumas variáveis que a gente precisa, é uma continha bem matemática. Eu vou falar do lado poético e do lado matemático, porque o bom, né, de eu ter vindo da área de tecnologia e administração é que eu olho o RH por um outro lado, né? Mas olha, o tempo e investimento numa estratégia de treinamento, ele tem que ser dosado com a área de retenção de talentos. Indicadores como o turnover, são indicadores que a gente tem que ter na ponta da língua, porque eu preciso ir. Então, eu tenho tempo e dinheiro disponível para a área de gestão de pessoas, capital humano, tem um monte de nome legal. Então, eu tenho que, ao fazer uma estratégia de desenvolvimento daquele recurso, eu tenho que também desenvolver uma estratégia de retenção de talentos. Elas não podem se desencaixar. Então, a gente tem gente que retém muito talento. Eu vim de uma indústria conservadora, né? Embora agora ela está sendo desmontada, mas aí quando eu atuei nela era conservadora, né? O setor automobilístico. Então, por exemplo, eles investiam muito em retenção de talento. Na questão de previdência, seguro, uma série de coisas. Então, você tinha pessoas lá com 20, 30 anos, mas que pareciam um dinossauro, na forma de pensar, na forma de agir, e tá aí, né, a indústria está pagando o preço por essas escolhas, ok? Eles vão sair melhores, com certeza, desse momento. E quando a gente fala de retenção, a gente precisa olhar o colaborador de uma forma integral, né? Eu não vou reter só o meu colaborador por salário.
A gente pega aí os relatórios da Gallup, né, do engajamento, né, engagement da Gallup, que é um bom relatório para ser lido também. A gente sabe que exatamente o que retém um profissional não é só o dinheiro. O dinheiro tem, né, uma pequena parte nessa retenção, né? Eu preciso ter formas, né, de reter o meu colaborador também por vínculos emocionais, com o gestor, né? A gente estava falando agora há pouco, enquanto as pessoas chegavam, né? As ações que envolvam família. Então, assim, como é que eu não posso prender meu colaborador só pelo bolso? Eu preciso aprender a fazer a retenção de talento também pelo coraçãozinho dele, né? Entendi. Mas eu também, a gente sempre, todos os nossos trabalhos sempre vão olhar os colaboradores nas 4 dimensões. Então, na dimensão da matéria, do concreto, que é salário, na dimensão emocional, mas nessa outra dimensão de status. Então, como é que eu mostro, como é que a existência desse emprego na vida do meu colaborador amplia o status social dele? Vou dar um exemplo bem rápido para vocês, para ver como isso funciona. Bom, eu trabalhei na Volkswagen, mas e depois ainda colaboro, né? Eu faço parte da universidade corporativa do setor. Eu estava sentada em um determinado shopping que tem várias concessionárias, né? Você via, né, os vendedores, equipe das concessionárias das marcas japonesas, né, Nissan, Hyundai, eles iam para a área de alimentação do shopping, que é aqueles shoppings que tem várias concessionárias. Eles iam com o jaleco da empresa. Eles tinham orgulho de trabalhar, né? E assim, talvez com as francesas também, Renault, Peugeot. E aí, eu tirei uma foto. Ninguém da Volkswagen ia para a área de alimentação com o jaleco da Volkswagen. Então, assim, olha só, se o meu colaborador, se eu criar uma forma do colaborador entender que ele está colaborando com a marca, que a marca está colaborando com a trajetória dele, a gente está também fazendo retenção de talentos, né? Então, não é só forçar. Campanhas motivacionais, a gente não apoia e não desenvolve nenhuma campanha motivacional que só prostitua o colaborador, portanto, só dê dinheiro para ele se ele crescer, se ele estiver engajado. Mas também campanhas motivacionais só fofinhas que deem presente também não ajudam, né? A gente precisa, né, olhar, né, nas questões mais concretas, nas questões mais emocionais, nessas questões mais de status, mas também uma coisa que é para a gente mais importante, mas também não funciona sem os outros 3, que é a pessoa se sentir parte de algo maior, né? A questão do propósito, da missão. Eu, para estar aqui, né, parar de fazer 1 milhão de coisas e estar aqui com vocês, eu fui estudar quem era esse Hartz, né? Para entender se realmente vocês estavam, né, engajados em algo maior. Porque aí eu quero fazer parte disso, eu quero estar aqui com vocês. Então, é esse tipo de ações, Marcelo, que vão ajudar a gente a lidar com o desafio de turnover, tá? As gerações novas são mais instantâneas, elas trocam mais de carreira, mas vamos combinar, a gente tem desafio de turnover no Brasil há muito tempo. A gente tem desafio de fazer retenção de talento, a gente pega na literatura acadêmica, faz mais de 100 anos que a gente está com esse desafio e a gente não consegue resolver. Então, entendi. A gente acredita nisso, né? Equacionar ações de treinamento com ações de retenção. E a última, a cereja do bolo, Marcelo, colocar nos bônus, né, dos gestores o indicador de turnover e colocar também os indicadores de perda de investimento em mão de obra. Tá? Aqui com um colega muito querido da Renault, ele tinha esse número. Cada vez que um gestor perdia um colaborador, ele era da área de treinamento, fantástico, Oswaldo, né? Ele mandava um relatório de quanto a área de treinamento tinha gasto com aquele profissional, e não é para culpar, é só para mostrar. Tá vendo essa demissão?
Ao longo dos anos, a gente investiu nele X horas, que tem um custo estimado de X mil reais. Então, só para você ter consciência do que a gente, enquanto empresa, está mandando embora. Porque o gestor também faz parte da retenção de talentos. Ele não pode ser tratado como algo à parte. Entendi. Rebeca, nesse papel de retenção e de mudança de paradigmas, a alta direção da empresa tem um papel fundamental. E muitas das vezes o gestor de pessoas, ele não participa do processo de tomada de decisão junto à alta direção. Ele influencia, mas ele não participa do processo decisório, né? Como é que a gente pode aumentar essa influência, levar para os diretores, para a alta direção da empresa, a percepção da necessidade da gente aplicar ações de retenção, de valorização e de capacitação nessas competências dos colaboradores? Então, você sabe que essa pergunta foi interessante. Esse sempre foi o meu grande diferencial antes, dentro da própria Volkswagen e fora. Essa capacidade, Marcelo, a gente senta com muitos RHs para ensinar a fazer isso, porque assim, a gente precisa, enquanto RH, e eu estou respondendo aqui essa pergunta por estar num grupo de trabalho de RH. Se eu estivesse falando com a alta direção, eu ia puxar a orelha de outro jeito, mas aqui eu estou focando a minha fala para quem dá aula para psicólogos que vão atuar em RH, tá? Que é uma das pós-graduações que vocês ouviram que eu atuo. A gente precisa trazer para as áreas de RH o conhecimento de negócios, Marcelo. E por isso que eu citei o exemplo do Oswaldo da Renault, ele nem está mais na Renault. Mas é porque a gente precisa ajudar essa alta direção a entender que o que eu faço na área de RH impacta o número dele. Essa visão sistêmica muitas vezes falta. E para a gente é difícil, porque o que acontece? Quer ver por que a gente sofre disso? Por que a gente faz isso bem? Vai o RH, nos chama, a gente faz um projeto lindo e para no financeiro, porque o financeiro olha e fala assim, como assim? Vocês vão gastar X mil? E aí a gente começa a falar de contencioso trabalhista, a gente começa a falar sobre esses indicadores de hora de treinamento, quanto custou esses treinamentos, a gente fala muito sobre pessoas como vantagem competitiva. Então, Marcelo, é importante que os profissionais de RH e essa nova geração de RH tenham se apropriado mais desse discurso, e eu fico muito feliz com isso, traduzir para o gestor que veio muitas vezes da área de engenharia, está na área de produção, está na área de economia, está na área de direito, está num canto que para ele, gente, né, é uma peça que está lá, né, ele não entende que tem um funcionamento diferente. Então, a gente vai lá, né, para talvez outras várias competências, que nem a competência, né, de resoluções de problemas complexos. Isso é um problema complexo, né? Então, como é que a gente, né, ensina, mostra para as áreas de negócio, né, para o andar de cima da pirâmide, que o que eu vou fazer aqui, ele vai ganhar ou perder. Aquilo, se você não fizer isso, vai custar isso, em faturamento, produtividade, risco trabalhista, X milhões. Se a gente fizer, a gente vai ganhar isso, a gente vai ganhar aquilo. Entendeu? Um exemplo bem rápido de um determinado momento lá atrás que eu precisei passar um projeto enorme. Mas como é que assim? Como é que isso vai custar milhões? Vai custar milhões. E aí eu estou dando exemplos bem da área, enquanto eu estava dentro de empresa, para vocês, para me aproximar muito da realidade de vocês. Por isso que eu estou me referindo a exemplos de vários anos atrás, né, enquanto eu estava lá em São Bernardo, em São Paulo. Mas isso custa caro. Eu falei, então, mas se um consultor técnico dentro da oficina da concessionária fizer um diagnóstico melhor, deixar o cliente mais feliz, porque ele vai achar mais melhorias no carro dele, aquele risquinho no para-choque, a roda riscadinho, o banco não sei o que lá, e a gente aumentar R$500 por atendimento. Então, vocês imaginem quantos carrinhos passam dentro de uma concessionária, quantas concessionárias tem no Brasil, vezes R$500, vezes 7 dias, vezes 30 dias. Gente, em 6 meses, dava o valor daquele, e era alto, a gente está falando de muitos milhões, eram 600 concessionárias. E eu estou, né, de um lugar querendo investir em pessoas e do outro lugar eu tenho um cara que tem que analisar projeto
de comprar equipamento, de comprar um monte de coisa, né? Todo mundo na sala parou, o Marcelo falou, como assim? Eu falei, depois dos 6 meses de se implantado, o resto é lucro. Esses X milhões que você vai dar para cá, vai para o teu caixa. Aí você vai poder comprar peça, comprar máquina, reformar. Então, é esse tipo de competência de negociação que o RH precisa aprender para ensinar quem está lá em cima. Quem está lá em cima não está dizendo não, muitas vezes, por maldade. É muito mais por ignorância. Ele não consegue enxergar as coisas da onde a gente enxerga. Né? Quem está lá lidando com o desenvolvimento humano enxerga. Entendi. Rebeca, a gente está caminhando para a última parte do nosso encontro. Eu queria que você falasse para nós um pouco do seu trabalho. Você é fundadora da Academia de Competências Integrativas, né? Você tem outros trabalhos com outras entidades, instituições. Eu queria que você falasse para nós, para a gente conhecer um pouco mais profundamente do seu trabalho. Bom, o nosso foco é muito isso que a gente conversou, então para mim foi muito gostoso estar aqui com vocês, tomando um chá com vocês. Então, a nossa missão, ela parte de um outro relatório da ONU, tá? Então, o que nos move no mundo são os ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e também é uma coisa que é bem legal a gente trazer para a gente entender qual é o propósito da nossa empresa nesses desafios globais. E a partir disso, a gente sabe que as pessoas precisam desenvolver competências para atender esses desafios. Então, da mesma forma que o Fórum Econômico vai lá e mapeia as tendências e competências, a ONU, em algum momento não muito distante, inclusive aqui no Rio de Janeiro, foi, né, em 92 o encontro, então a gente tem lá os 17 objetivos e as competências. Então, a gente se coloca, Marcelo, a serviço de pessoas e empresas para desenvolver essas competências. Então, esse é o nosso trabalho. E qual que é o nosso diferencial, que é um pouco do que a gente fez aqui? Para desenvolver essas competências, a gente precisa desenvolver, dentro das empresas e junto aos profissionais, as 4 inteligências. Tanto que, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, leiam a 4ª Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico. Custa, quem tem Kindle, livro, enfim, não é um livro caro. E aí vocês vão entender um pouco mais de tudo que a gente conversou aqui. Então, para a gente desenvolver essas competências, para atender, né, os objetivos planetários, a gente precisa olhar para a gente desenvolver essas 4 inteligências. Eu acho que cabe aqui, já que a gente não falou delas, é importante a gente falar, que é desenvolver, né, a nossa inteligência emocional, tão falada, mas que ela não sozinha não resolve nada. A gente precisa desenvolver a nossa inteligência cognitiva, que justamente, inclusive, são as primeiras habilidades, são todas relacionadas a isso. Pensamento crítico, pensamento analítico, resolução de problemas complexos, aprendizagem. Então, como é que eu faço esse desenvolvimento de inteligência emocional e a inteligência racional? Mas também, como é que eu desenvolvo a inteligência espiritual? Não tem nada a ver com religião, embora esteja também cuide desse assunto. Mas são os nossos valores, os nossos propósitos, a felicidade, bem-estar, nossa capacidade de colaborar. Então, né, inteligência emocional, inteligência, vamos falar da racional, inteligência espiritual e a nossa inteligência física. Né? A pessoa fala assim, como é que eu vou me relacionar no mundo onde os robôs vão, né, tomar a maior parte das vagas profissionais? E voltando a ser ser humano. Né? Você precisa estar saudável para ocupar seu espaço de ser humano. Né? Qualquer vaga ocupada por computador, ela está ocupando porque talvez o ser humano esteja sendo convidado para um outro lugar. Então, é isso que a nossa empresa faz, Marcelo. A gente trabalha, né, nesse desenvolvimento das 4 inteligências para entregar as competências, e aí dentro das empresas sempre sendo parceiro das áreas de treinamento e desenvolvimento, mas e muitas vezes também com trabalhos mais estratégicos por conta das empresas que ainda não têm o processo implantado,
E né, eu falo que meu hobby é atender pessoas físicas, é essa artesã de desenho de carreira, né? E aí, nesse último minutinho, queria até fazer um convite para vocês. Depois do surto da pandemia, a gente entendeu que a gente tinha que acelerar mais esse processo de ajudar o Brasil a desenvolver competências. Então, a gente fez uma série de 10 aulas, que a gente chama de aula integrativa, uma para cada competência. Então, esse ano a gente já falou de inteligência emocional, aprendizagem ativa, pensamento crítico e analítico. E hoje à noite, coincidentemente, a aula de Maia acontece hoje à noite. Ela é sobre resolução de problemas complexos. E aí, conversei com a minha sócia, que está aqui nos acompanhando, a Marcela, minha sócia. Se você não tiver com o Bob na cabeça, a Marcela pode abrir a câmera. E aí a gente quer fazer esse convite para vocês participarem com a gente. A Marcela está em Belém, eu estou aqui no Rio, vocês estão no Espírito Santo. Esse mundo digital é ótimo por conta disso. Então, ela não está de bobs na cabeça. Não, senão ela não ia abrir a câmera, entendeu? Essa é a apresentação. Se tivesse, ela nem usa Bob. Mas então, assim, em nome da Academia de Competências Integrativas, né, que quero fazer esse convite para vocês participarem com a gente dessa aula. E ela tem duas possibilidades de participar. A gente tem um camarote que acontece assim no Zoom, que nem a gente está, porque aí são profissionais que discutem com a gente as habilidades, e a nossa doação para a comunidade é a aula transmitida via YouTube, né? Então, todo mês a gente tem essa aula. Mês que vem vai ser sobre criatividade e originalidade, depois vai ser sobre liderança e influência social, enfim. A gente pegou as habilidades e criou aulas, porque a gente não encontrava material. A gente falou, tá, então a gente vai fazer esse material e disponibilizar. Então, mesmo se você não puder participar esse mês, você se inscrevendo no link que está com deixa eu ver com quem está com a Elisa, o link, ou se a Marcela quiser colocar aqui também. Vocês se inscrevendo, vocês vão receber o aviso para as aulas mensais. Então, até dezembro, a gente vai ter abordado as 10 competências, né, de forma gratuita, que é o nosso dízimo, né? A gente sempre olha para o ano e fala, o que eu posso fazer a partir da nossa expertise para a sociedade. Então, né, em forma de agradecimento pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês, a gente faz esse convite para vocês estarem com a gente dentro, né, do camarote, para a gente poder discutir essa competência com outros profissionais de outras áreas. É muito rico, mas também fica aqui o convite para vocês acompanharem as demais aulas, né, nesse link que está com a Elisa, ou com que a Marcela tenha passado aqui. Você já tem todo o calendário, e aí vocês vão ter mais acesso a essas competências, que é o que vai garantir da gente chegar em 2025 e 2030 assim, com qualidade. A gente sabe que o cenário não está fácil, os indicadores que vêm vindo não são muito favoráveis, mas a gente sabe que depois de uma crise tem dois grupos, né? Os que cresceram e os que sucumbiram. É uma escolha individual e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Então, a aquisição de competência é uma boa estratégia para a gente fazer parte dos profissionais que aprenderam, das empresas que cresceram, e não daqueles que sucumbiram. Porque, inclusive, os que não conseguirem responder à crise vão precisar muito da nossa ajuda. Então, é essa mensagem que eu finalizo aqui a minha participação. Eu lhe agradeço muito, Rebeca, por essa oferta generosa de permitir que a gente participe. Agradeço a sua sócia Marcela também. Sei que a participação dela é tão importante nesse crescimento de vocês, nesse dia a dia da empresa de vocês. Eu te pergunto o seguinte, nós temos uma pergunta no chat feita pela Conceição. Eu sei que a gente já extrapolou aqui o nosso horário, mas eu ia te pedir se você pudesse gentilmente respondê-la, que foi a nossa única pergunta, né, formulada, está aqui no chat. Eu vou ler para você. É uma pergunta em duas partes. Rebeca, trabalho numa mesma empresa há 23 anos, o qual pode ser mais desafiador para mim se enquadrar no novo perfil do profissional do futuro. Em relação a essa nova geração de profissionais que estão entrando
atualmente no mercado e chegando nas empresas agora. E ela ainda pergunta, continua, quais os desafios dessa relação dos profissionais de diferentes gerações? Tá, a segunda pergunta, o segundo trecho eu entendi, eu tô com o chat aberto aqui, o quão pode ser mais desafiador para mim, acho que é essa a pergunta, é se enquadrar no novo perfil do profissional do futuro. Esse desafio, Conceição, vai estar muito relacionado ao grau de concha que você tiver, né? Porque se a gente se fechar para isso, então eu até brinco, eu tenho uma filha de 23 anos e um filho de 7. Então, eu tenho essa possibilidade de enxergar o mundo, né, pelos olhinhos dos dois. E é um mundo muito diferente, né? Eu fico assim, eu olho e falo, gente, que mundo é esse? Então, o desafio é grande, mas se você se permitir conversar com profissionais com 20 anos a mais que você, mas também com 20 anos a menos, a gente vai começando a ampliar a nossa visão. Então, é se aproximar dessas pessoas, tá? O desafio na pandemia está intenso, a gente tem exercícios que a gente faz isso, a gente dá meta para os nossos alunos, ó, você precisa conversar com pessoas, né, da geração anterior e da geração posterior, né? Só que com a pandemia está um pouquinho mais desafiador, mas a gente consegue fazer isso, né? Entender, ampliar a nossa visão de mundo. Então, esse é um desafio, né? Você pode assim, se é mais desafio, mas vai depender o quanto, ao longo da semana, você conversa com pessoas de realidade diferentes da sua. Isso é muito importante. Né, para vocês terem uma ideia, assim, eu chamo as amigas da minha filha para almoçar, jantar aqui em casa e fico só ouvindo. Gente, é no mesmo tempo encantador e assustador ao mesmo tempo. E aí, quando eu sento com os meus clientes, eu não sou tão ET, né, perante algumas realidades. Então, tá vendo? São coisas simples, não tem que comprar curso de R$6.000 na internet, de R$999 no Instagram, tá? São soluções caseiras que funcionam muito. E aqui, eu vou voltar a um comentário que eu fiz no início, Conceição, sobre essa questão das gerações. As áreas, né, de gestão de pessoas das empresas precisam promover ambientes colaborativos, e a área de tecnologia tem trazido muitos exemplos para isso, esses hackathons, né, essas coisas que eles criam, que assim, o foco não é o ganho individual, o foco não é de quem foi a ideia, é resolver um problema. Então, promover momentos, estratégias de misturar pessoas, não só para tomar cafezinho. Tem que colocar um desafio, né? Então, colocar pessoas de diferentes idades para serem desafiadas, onde elas deixem de ser arqui-inimigas. Tá? A gente está usando estratégias de poder. Então, o que a gente faz quando a gente quer manipular a massa? A gente coloca um perigo, né? E aí ela se une para combater aquele perigo. Só vocês olharem o cenário político, certo? Dentro da empresa, a gente pode usar essas técnicas de forma positiva. A gente coloca um desafio onde, se as pessoas não se unirem, elas não vão conseguir. Então, aquele que oferecia risco, porque sabe usar um smartphone, e aquele que oferecia risco, porque ele está há 20 anos antes na empresa que eu, passa a ser meu amigo, meu companheiro, tá? Então, eu vejo muito RH, vamos fazer coffee break. Ai, cara, é legal, faz parte, é bem-estar, mas se você realmente quer promover essa relação de diferentes gerações, coloca o bode na sala e fala, ó, vocês só vão sair daqui juntos, né? E aí eles passam essas barreiras de medo, que é o que afasta as pessoas, acho que é o que está bagunçando um pouco o cenário político também, é tirar né, os colaboradores do cenário de ameaça e para cenários colaborativos, que também aqui, ó, estou com as 15 competências aqui, mas se você puder colocar também aqui, vou pedir para, já que ela está aqui, eu já vou abusando dela, vou pedir para a Marcela colocar nossa página de artigos, porque já estão os artigos das 3 competências. E num dos artigos tem a relação das 15 competências, no outro artigo tem a relação das 4 inteligências. Então, colaboração, sim. A experiência das ervilhas, Marcelo e Conceição, foi traduzida errada, né? Não ganha o gene mais forte, né? A gente ganha aquele que tem maior capacidade
de se adaptar e colaborar. Então, essa releitura que a gente tem que fazer dentro do RH. Muito bom. A gente conversou aqui hoje com Rebeca Toyama, falando sobre o novo perfil do profissional do futuro, né? Acho que foi um dos bate-papos mais enriquecedores que a gente já pôde ter aqui nesses nossos encontros. Eu lhe agradeço muito, somos muito gratos por você compartilhar, ainda que por pouco tempo, tanto conhecimento assim, né? Fica aqui um convite para outras oportunidades, outros encontros. Agradeço a generosidade de ceder aí o link para que a gente possa participar dessas aulas lá, entrando no camarote, interagindo. Acho que essa é uma oportunidade ímpar, né? E devolvo agora a palavra para a Ivete, para ela fazer as considerações finais aí do Sincades. Rebeca, muito obrigada por palavras tão perspicazes, assim, né, que nos fazem realmente refletir sobre esse novo momento, né, assim, não é nem novo normal, porque como você mesma disse, né, a gente já passava por momentos de crises antes de uma pandemia, né, talvez a gente só acentuou um pouco mais o quanto que as relações profissionais precisam ser reinventadas. Então, muito obrigada, né, por contribuir para o nosso grupo. Obrigada a Marcela também, tá, pelo convite, né, para participar desse momento, né, após o evento de hoje. Doutor Marcelo, obrigada aí por ser nosso anfitrião, por intermediar, né, esse convite à Rebeca, né, por nos trazer tanto conhecimento. Eu acredito que hoje a gente sai daqui realmente com muito mais perspectivas, né, e não com dúvidas, né, porque às vezes a gente sai de umas reuniões com aquelas interrogações, né, e fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Mas aqui eu tô saindo da reunião com perspectivas, com coisas realmente que podem ser pautadas e feitas, né? E de forma muito simples, né? Sem coisas tão mirabolantes. Então, isso para a gente é muito importante, né? Ver que nas pequenas coisas a gente consegue fazer grandes diferenças. Então, muito obrigada. Desejo aí um ótimo dia para todos vocês. Saúde, principalmente, se cuidem. E que no momento breve, assim que possível, a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Reunir todo o nosso grupo, tá bom? Grande abraço a todos, um ótimo dia. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.